Irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Eu quero convidá-los, portanto, ao Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso de número 30. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos, na verdade, a partir do verso 19. João 20, verso 19 até o verso de número 31. Essa vai ser a nossa porção da Escritura lida. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal nos pregos, nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Bendito Deus, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, que não haja impedimentos entre Teus desígnios revelados e a nossa grande necessidade de Te ouvir. Te peço graça e misericórdia nessa hora. Exorta-nos, confronta-nos, dá-nos esperança e consola-nos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Milagres. Quem não espera por um milagre? O que você gostaria que o Senhor fizesse na sua vida hoje? Tem alguma coisa que só o Senhor pode resolver aí? Eu tenho a minha lista. Eu tenho boas causas diante do Senhor. Eu julgo que são boas. Dessas que a gente não tem vergonha de falar, que está pedindo ao Senhor que resolva. Talvez você tenha as suas que sejam nobres também. Essas que valem o choro. E não há quantidade de oração que baste. Você precisa de um milagre na sua casa.
Você precisa de um milagre financeiro? Eu não estou falando de Mega Sena, não. Estou falando de saúde, de trabalho. Às vezes só um milagre. Você precisa de um milagre no seu casamento? Talvez você conversou sobre divórcio hoje à tarde e está aqui ouvindo essa palavra. Às vezes precisa de um milagre. Tem alguém querido seu que está agora lá no Hugo, Hospital de Urgências de Goiás. Tem algum querido seu que está agora numa UTI. Tem alguém precisando de um milagre e você está se lembrando disso agora. Isso não é difícil. A boa notícia é que a Bíblia está cheia dessa palavra. Há milagres por toda a Escritura. Então, por mais que seja algo extraordinário, e se é milagre, não acontece toda hora, né? A boa notícia é que a Bíblia fala disso com abundância. Ela quer nos falar sobre o extraordinário. Milagres. João tem um apreço especial pela palavra sinais para se referir aos milagres. E aqui a gente vai intercambiá-las a partir desse momento. Sinais e milagres. João adota uma linguagem, talvez por ser o último, e talvez, certamente, por beber de todas as demais fontes dos evangelistas, ele dá uma ênfase especial. E olha só como ele chega nesse ponto, já clímax da sua narrativa. Olha, muitos milagres foram feitos. Tantos outros milagres foram vistos, testemunhados, mas nem todos foram registrados. Nem todos estão aqui catalogados. Mas esses foram registrados com um propósito. É nessa altura que eu quero te fazer uma pergunta muito importante. E eu quero chamar a atenção até das crianças que estão aqui. Nós estamos num momento de 2 domingos sem a nossa Bueno criança auxiliando. Crianças, deixa eu fazer uma pergunta para você. 2 perguntas, na verdade. Estão me ouvindo? Deixa eu ver a mãozinha. Vocês são pequenininhos, ergue a mão lá no alto para eu ver. Beleza. Nicolas está aqui. Ok. Vocês acreditam em milagres? Sim ou não? Acredita? Acredita, Alisson? Sim? Segunda pergunta então. Para que Jesus fez milagres? Não precisa me responder essa, é uma resposta mais longa. Mas essa é a pergunta para vocês e para o papai e para a mamãe. Por que os milagres foram registrados? Não todos. Então não é apenas para que a gente visse os milagres, porque se esse fosse o objetivo, quanto mais, melhor. Concorda? Mas eles foram selecionados. Como toda a literatura dos evangelhos, é de certa forma, permita-me o anacronismo técnico, é jornalístico o método. Tem seleção dos fatos para o relato. E tem propósito. Por que os milagres foram 1, feitos e 2, registrados? Tem milagre que Jesus não fez. Teve gente que pediu e ele não deu. Por que alguns? Por que esses? Para quê? Ora, pensar que é para resolver o nosso problema é fácil, né? É meio óbvio. Mas talvez seja mais complexo do que isso. Nós estamos diante de uma literatura que nos mostra a motivação dos milagres. E é nesse ponto que eu quero fazer aquele intercâmbio com a palavra sinais. Porque os sinais foram feitos para sinalizar.
Isso significa que milagres, sendo sinais, apontavam para algo para além de si mesmo. E nós temos a fácil tentação de querer parar no sinal, ou melhor, de buscar objetivamente o sinal. Há quem resuma sua espiritualidade e relacionamento com Deus com base em sinais, de tal forma que, se os sinais não forem evidentes, pressupõe-se que não há vida com Deus ou com o Espírito Santo. Eu não estou falando de frutos, estou falando de sinais miraculosos ou extraordinários. Tem gente que vive em busca de milagres na vida e busca ao Senhor por esses milagres. Nessa hora, estou falando de gente que crê. Estou falando de gente que acredita que Jesus pode fazê-lo. E isso, num primeiro momento, não é uma coisa ruim. Jesus espera que creiamos. Jesus espera que peçamos. A Bíblia está cheia de sinais, milagres. Para quê? Para que, veja, verso 31. Estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Esta é a razão do sinal: apontar para uma realidade maior do que si mesmo. Os milagres foram feitos para evidenciar algo maior do que o próprio milagre. Os sinais são placas sinalizadoras que dizem: olhem para Ele. Ele é o Cristo. Jesus é o Cristo prometido. Os milagres comprovavam isso. Os milagres testemunhavam disso. E nessa forma, eu quero trazer aqui Don Carson e também Ridderbos, dois estudiosos do Novo Testamento, e ambos têm uma opinião um pouco diferente quanto à finalidade dos milagres, mas eu creio que eles se complementam. Um dá uma ênfase, aquele, sobre a finalidade evangelística, que é bem essa que estamos falando, de comunicar como que as boas novas de Cristo são reais e se cumprem nele. Carson fala isso com muita propriedade. Mas o Ridderbos traz uma leitura dizendo: mas tem uma função para a igreja que eu vejo muito impermeada, que é o fator pastoral dos milagres. Os milagres aquecem a fé e o coração de que estamos no caminho certo. Aí já mais para a igreja. Bom, eu não consigo ficar nem só com um nem só com o outro. Eu acredito que a gente pode casar as percepções num campo semântico de utilidade dos milagres. Os milagres apontam, aquecem, dão esperança, dão comprovação, renovam o fôlego. Irmãos, eu não sou um grande atleta, dá para ver, mas se tem uma coisa que eu gosto muito, é corrida de montanha, aí na natureza. E eu não estou falando daquele negócio laranja não, estou falando de corrida de montanha, tá bom? É preciso explicar. E aí, é sempre um perrengue. A gente sempre se arrepende no meio. Mas se tem uma coisa que nos anima, chama PCA. Ah, mãe Gola, quando a gente chega num PCA, depois de 15 quilômetros, o PCA é um ponto de controle e o grande lance da esperança está no A. Porque tem só PC também. PC é ponto de controle, onde você passa lá, vê o tempo para não ser desclassificado. Mas quando tem o A, quando é PCA, irmãos, PCA significa apoio. Ali vai ter uma mesa com a frutinha cortada, um guaranazinho, uma rapadurinha, uma goiabada, para a gente repor as energias e pensar: agora só falta mais metade do perrengue. A gente dá uma renovada e vê: agora falta aquela placa grandona, tantos quilômetros. A gente pensa: ufa, já andei 1/3.
e vai renovando a esperança. Talvez você não faz essas empreitadas malucas, mas você viaja. E depois de fazer uma viagem longa daqui para o Nordeste de carro, você se anima quando você vê a placa assim, ó. A praia está logo ali, 5 quilômetros. Já dá para abrir um sorrisão, não dá? Que praia você gosta de ir? Maragogi? Dizem que é legal, nunca fui. Imagina você ver aquela placona, Maragogi a 5 quilômetros. Uau! Depois de 12, 13, 14, 15, 16 horas viajando, é animador, não é? E aí o que a gente faz? Para o carro na placa e começa a descer os meninos. Claro que não, né? A placa, é sinal de algo maior. A placa aquece o coração. Poxa, estamos quase lá. Mas não é lá. É um sinal de que estamos no caminho certo, de que estamos chegando. Mas é um sinal de algo maior. Quando você percorre mais 5 quilômetros e então põe o pé na areia das praias de Maragogi, aí sim chegamos, né? Com milagres, nós temos a tendência de querer parar na placa, de parar no sinal e não para onde ele aponta. Nós fazemos isso quando corremos atrás de sinal sem entender o motivo do qual os sinais se justificam, o motivo para o qual os sinais foram postos, executados. E é exatamente por isso que nem todos tiveram os mesmos sinais. É exatamente por essa razão que a circunstância, problema do texto é a incredulidade de um discípulo chamado Tomé, que por alguma coisa que ele estava fazendo, perdeu a grande aparição de Jesus para os discípulos. Veja o detalhe do texto: as portas estão trancadas, não tem como abrir, ele nem bate. Jesus aparece no meio deles, depois de ressurreto, e os discípulos veem que é o Senhor, e Jesus mostra as chagas, o sinal das mãos perfuradas e do lado, certamente os sinais mais visíveis, mais aparentes da obra da crucificação. Jesus foi ferido de diversas formas, certamente, mas talvez as mais evidentes e as mais responsáveis pela sua morte sejam as perfurações nos pés e nas mãos e o furo de lança que ele recebeu no lado. Essas talvez sejam as feridas mais aparentes, mais estigmáticas. Dá para ver o estigma. Aquele é o Cristo pendurado. Olha o que fizeram na mão dele. Olha o lado dele cortado. Talvez de longe fossem os sinais mais evidentes da morte, da agressão, da punição. Os sinais mais evidentes da ira de Deus que caiu sobre o Filho. E por isso Jesus então mostra esses sinais para eles. E agora eu estou falando de marcas. Mas Tomé não está lá. Tomé foi comprar pão e perdeu. E quando Tomé chega, os discípulos estão de cabelo em pé, com os olhos arregalados e com um sorriso solto no rosto. Tomé, você não vai acreditar. E não acredita mesmo. Jesus esteve aqui. E Tomé, se fosse um bom goiano, talvez um mineiro, diria: e é? Tem dó? Não é, Índio? Tenha dó. E é daí que vem o nosso grande jargão: só acredito vendo. E mais, se eu pôr o dedo e pôr a mão. E Tomé, muito bem. Para quem se encarnou, o que é mostrar uma ferida para Tomé?
para quem se humilhou na encarnação, sendo Deus, cheio de glória. E pois assim Jesus faz. E 8 dias depois, Tomé, vem cá. Olha isso aqui. E Tomé, você tem uma confissão para fazer. Senhor meu e Deus meu. Perceba, nem todos creem da mesma forma. É nesse ponto que Jesus repreende a Tomé e a gente aprende uma coisa. Porque você viu, creu? Tomé, você não precisava ter visto para crer. Porque Jesus disse isso na segunda metade da frase. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Olha o ponto de Cristo. Ele quer se mostrar aos discípulos, mas ele não se mostra a todos. E ainda assim ele quer ser conhecido pelo mundo todo. E nessa hora ele diz: conhecerão e crerão sem ver. E bem-aventurados os que não verem e crerem. Tomé era para crer sem ver. Percebam que os sinais não serão dados de igual forma para todos. A primeira lição que a gente tem que aprender é que os sinais são feitos. Ponto. Então é legítimo que eu ore, que eu creia, sim. Eles foram feitos para que creiamos em Cristo. Eles foram feitos para que nós possamos ver que Jesus é o Messias. Eu posso pedir um milagre hoje? Posso. Jesus morreu para que nós pudéssemos ir com fé para o Pai. Podemos. Primeira coisa, vamos colocar isso estabelecido. Podemos pedir um milagre hoje na minha vida. Posso orar por isso, não tem problema nenhum. Agora, a segunda coisa que a gente percebe nesse texto é que os sinais não serão manifestos da mesma forma para todo mundo. Não é o fato de eu pedir que eu vou ter. Não é o fato de eu precisar que eu vou ter. Tem gente que não viu as mesmas coisas. Tem gente que não recebeu cura dos olhos. Tem gente que não recebeu cura das pernas. Tem gente que não foi ressuscitada. Tem gente que não foi liberta. Tem ou não tem? Tem um episódio especificamente em que Jesus deixa um monte de gente, depois de ter curado outras tantas, querendo ser curada. E ele vai embora, porque ele fala: eu tenho que pregar. Eu vim para isso. E ele sai de fininho de madrugada aí, some na madrugada. Alguns receberam milagres de cura, de libertação, outros não. Alguns receberam porque oraram e pediram, outros não oraram, não receberam, outros oraram e não receberam. Veja como os relatos dos evangelhos são distintos nesse sentido. Percebe? Os milagres não se evidenciarão da mesma forma para todo mundo. Eu posso pedir, mas isso não é garantia que eu vou receber. Por quê? Porque o que está em questão não é a placa sinalizadora. É o para que qualquer milagre foi feito. Deixa eu te falar. O Antigo Testamento cobre milênios. Nós temos cerca de 50 milagres registrados, distintamente. O livro de Atos cobre um tempo muito curto. E no livro de Atos nós temos 10 milagres registrados distintamente. Os evangelhos, de uma forma geral, cobrem 3 anos aproximadamente. E nos evangelhos nós temos mais de 30 milagres, cerca de 35, para ser um pouco mais específico, distintos. Lembrando que os evangelhos são 4 livros, mas falam da mesma coisa. Então, não é que são 4 livros linearmente. São 4 livros no mesmo período, numa mesma ótica, sobre o mesmo contexto. Veja a proporção desbalanceada com toda a literatura do Antigo Testamento. Milênios cobrindo cerca de 50 milagres, 3 anos cobrindo cerca de 35 milagres, mais o livro de Atos. Alguma coisa está diferente no mundo. Deus nunca deixou de intervir miraculosamente, extraordinariamente no mundo, sinais. Mas quanto mais perto de Cristo,
Quanto mais evidente o ministério de Cristo, mais se percebe o extraordinário nesse mundo ordinário. Por que isso? Porque sinais são placas sinalizadoras. Porque milagres são placas indicadoras de algo maior. Jesus, presente nesse mundo, caminhando para a morte em Jerusalém, estava preenchendo o mundo de sinais de que algo novo estava acontecendo, de que algo diferente aconteceria. Significava que cada cego que voltava a ver anunciava uma nova realidade curada da vida. Cada tempestade acalmada significava o prenúncio de um bom tempo que não teria fim, que estaria por vir. Cada demônio expulsado, cada coxo que passava a andar, cada pessoa ressuscitada prenunciava como um sinal, como uma placa sinalizadora de uma nova realidade cheia de vida, onde não há morte, onde não há manquejar, onde não há mais choro ou lágrima sem consolo. Jesus estava prenunciando algo novo. E os sinais eram adiantamentos, amostras do que estava por vir. E que ainda não chegou. Porque ele voltará e uma nova terra será inaugurada. Um novo céu e uma nova terra. Jesus não veio consertar um mundo fraturado. Jesus não veio tornar as coisas mais organizadas na bagunça da vida. Jesus veio refazê-lo e recriar nele todas as coisas. Esse é o foco. Completamente revolucionário do ponto de vista da nossa percepção. Ele veio fazer de novo todas as coisas. Ele veio derrubar as antigas e criar as novas. Essa é a realidade para a qual os milagres apontam. A terceira coisa que você percebe, portanto, é que, se por um lado os milagres existem, eu posso pedi-los. Se por outro lado eles não se manifestarão da mesma forma. Em terceiro lugar, o ponto para onde eles apontam, o foco para onde eles se dirigem, nós podemos receber todos, mesmo aqueles que não viram as mesmas coisas que os discípulos. Mesmo aqueles que tiveram os olhos curados, a filha ressurreta, a hemorragia estancada. Essas pessoas tiveram o mesmo alvo que nós temos só de saber dessas coisas. Porque nós podemos crer sem ver. A Bíblia está recheada de sinais. No testemunho do cristianismo nós temos muitos sinais. Talvez você tenha um milagre para testemunhar. Talvez você não tenha nenhum para contar de si, mas já ouviu do irmão. Perceba que o ponto não é receber um sinal, é receber e chegar para onde ele aponta: Jesus. Os sinais foram feitos para que um milagre acontecesse no coração. O milagre da companhia de Cristo. Para que creiamos que Ele é o Cristo. E sabe o que pessoas que creram que Ele é o Cristo fazem? Falam com Ele. Andam com Ele. Percebem que há sinais silenciosos. Ou não percebem, mas descansam e confiam. O Salmo 104 nos fala de uma providência silenciosa que cobre toda a existência, toda a extensão do globo, de tal forma que Jesus prepara a noite para que os leões durmam, e prepara a montanha para que as cabras montezinhas durmam e subam, e prepara-lhes o fôlego, mas Ele mesmo o corta e eles morrem. E Jesus vai mostrando ali como o Criador e sustentador, como o mantenedor de cada coisa nesse cosmos e nessa vida. Esse Deus que cuida com tanto detalhe, como o Salmo 104 fala, é o mesmo Jesus que fala no Evangelho de Mateus, que cuida do lírio do campo e o veste, bem como prepara alimento e provisão para os pássaros. Mas tudo isso é colocado diante de nós para dizer: e quanto a vocês?
quanto mais vocês valem, vosso Pai, que está no céu, sabe de tudo que precisam e cuida de vocês, com graça e misericórdia renovadas diariamente. É uma provisão invisível, silenciosa. Não é extraordinária como ter os olhos curados de uma cegueira, como ter um câncer curado em leito de UTI. Eu sei, isso é extraordinário, e como seria maravilhoso testemunhar disso hoje ainda, e podemos testemunhar. Mas veja, isso não pode ser ofuscado, ou melhor, isso não pode ofuscar a pequena provisão ordinária de Deus na nossa vida. Como um pastor que caminha conosco no dia a dia e nos leva a um pasto verdejante. Pastos verdejantes não são extraordinários, pelo menos não enquanto os temos. Mas quem preparou? Você agradeceu ao Senhor hoje pelo seu chuveiro quente? Agradeceu o seu colchão de pillow e molas ensacadas individualmente? Nem sei se a tecnologia é essa hoje. Estou falando a última que eu lembro. Não agradeceu? Provavelmente não. Isso não quer dizer que você não seja grato. Entenda. É que a gente vai tomando coisas boas por automáticas. E esquece que é o Senhor que está provisionando, provendo, com detalhe na nossa história. Irmãos, há espaço para o extraordinário, mas isso não pode ofuscar os pequenos cuidados diários de Deus na nossa vida. E sabe quem é que vai conseguir ser grato a essa provisão diária, a esse cuidado diário? Aqueles que têm relacionamento com Jesus, que estão andando com Ele, porque o milagre maior foi feito lá no coração. Sabe qual é o milagre maior? Nascer de novo e nascer para Jesus, amando a Jesus, podendo chamá-lo de amigo e receber essa palavra de volta, poder dizer: Senhor, eu te amo, e saber que Ele te amou primeiro. Talvez nós tenhamos aqui muitos pedidos hoje, como nós começamos a conversa desse sermão. Talvez nós estejamos hoje aqui um pedido sincero: Senhor, eu preciso de um milagre. E talvez estejamos buscando isso com insistência. Mas deixa eu te fazer uma pergunta exagerada. Se Deus te der isso, basta se você nunca mais puder falar com Ele? Eu sei, parece exagerado. E eu vou repetir de outra forma. Se Deus te der o milagre que você precisa, seria suficiente para o seu coração se você nunca mais pudesse ter a companhia dEle? E não se apresse. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós andamos exatamente dessa forma. Eu provo. Qual foi a última vez que a sua oração esteve majoritariamente pedindo por mais da presença de Jesus do que as bênçãos de Jesus? Senhor, hoje eu não vim pedir nada. Hoje eu queria só sentar com o Senhor um pouco. Queria te ouvir e queria poder falar. Deixa eu dizer uma coisa. Os nossos filhos até certa idade são assim. Qual foi a última vez que você escutou assim: papai, brinca comigo? Os pais aí de filhos mais velhos vão ter que buscar na memória, e talvez com certo pesar no coração, porque já há muito tempo não escutam mais: papai, brinca comigo.
Senta aqui. E a gente estava cansado. E a gente estava ocupado. Sabe aquele pai? Olha. Pai, olha isso aqui. Pai, olha o que eu fiz. Pai, olha eu aqui. Pai, me perceba. Pai, me olha. Pai, senta um pouco aqui. Presença. Presença. Dessa que nós temos saudade quando ficamos ausentes. Queridos, faz tempo que você tem saudade de Deus? Ah, Ele está sempre comigo, pastor, não dá nem tempo de ter saudade. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de querer ter Jesus por perto. Mais do que suas bênçãos, mais do que Ele pode fazer por nós. Porque esse é o maior milagre possível. Ele ter morrido por nós, para que nós tivéssemos um relacionamento de pai e filho com Deus, de amigos, de amor, de intimidade, com o Espírito Santo. Vê como que a pergunta que parecia exagerada pode não ser tanto. Te bastaria o seu milagre sem Deus? Você moraria num céu sem Deus? Nós precisamos aprender a ter intimidade com Jesus. Nós precisamos aprender a ter desfrute da sua companhia para poder dizer como salmista: o Senhor é o meu pastor. E eu reconheço o pasto verdejante que o Senhor me leva. Parece tão ordinário, parece tão corriqueiro. Mas Senhor, quando eu ando pelo vale da sombra da morte, o pasto verdejante fica tão reluzente, tão especial, tão extraordinário. Mas sabe, porque o Senhor é o meu pastor, porque esse é o maior milagre no coração de alguém. Com esse coração cheio de Ti, eu posso ousar não temer no vale da sombra da morte, porque o Senhor está comigo. E quer saber, irmãos, no vale da sombra da morte, nos faltam tantas coisas. Falta luz, falta vida, falta conforto. Mas dá para não ter medo. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por nós, para termos Ele conosco. Aí dá para desfrutar o pasto verdejante, e o vale da sombra da morte é tolerável, porque Ele está conosco. Ainda que alguns milagres, como nós gostaríamos ou pedimos, não cheguem, eu vou me alimentar de outros milagres, porque eu sei que Ele faz, eu sei que Ele é bom, e todos esses milagres juntos apontam para um milagre que eu já recebi. Se Jesus nunca mais respondesse uma oração minha, deixa eu te dizer, eu deveria estar satisfeito, porque Ele já fez o que nenhuma oração minha é capaz de pedir. Ele morreu por mim, Ele me fez filho de Deus, e os milagres acumulados na Escritura foram degraus para nos levar até o reconhecimento de que Ele é o Filho de Deus e voltará, trazendo um bom tempo, trazendo cura aos olhos, trazendo cura ao coração, ressuscitando os mortos para a vida e transformando essa realidade num reino completamente glorioso e novo. É isso que eu espero e confio, porque o maior milagre já foi feito. A presença dele mudou tudo e continua apontando para maiores mudanças que virão. Eu aguardo
E haverão sinais, poucos, mas serão suficientes para que nós sigamos com esperanças. Os milagres de Jesus não são para tornar esse mundo melhor, são para fazê-lo de novo e para sinalizar esse novo mundo que virá completamente em Cristo. Você aguarda a volta de Cristo? Até lá, dá para aguardar na companhia dele. Parece confuso, né? Mas ele prometeu estar conosco todos os dias, até que ele volte. Aguardamos com esperança, com maiores ou menores sinais visíveis. Há um milagre, um sinal maior aqui dentro. O Espírito Santo habitando em nós, porque ele morreu e podemos crer que ele é o Filho de Deus, o Cristo. Que Deus nos ensine a valorizar isso, orar com mais fé e mais desejo pela sua presença. No nome de Jesus, amém. Vamos orar. Senhor, precisamos aprender da Tua palavra que o Seu interesse é enorme pelo nosso reconhecimento de que Jesus é o Cristo. Afinal, Ele morreu para isso, para nos abrir os olhos, para nos abrir o entendimento e o coração, para nos dar fé no Filho, fé no Cristo do Senhor. Hoje eu te peço, portanto, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé e aprofunda a nossa esperança. Aviva a nossa intimidade com o Senhor, ó Deus. Fé para crer que o Senhor pode fazer milagres hoje, mas dá-nos intimidade para saber que o Senhor já fez por nós. Ó Deus, o Senhor tem cuidado do teu povo com tanto carinho e detalhe. Ajuda-nos a depender do Senhor em tudo, a honrá-lo com credulidade. No nome de Jesus. Amém.